Vamos aí dar continuidade ao estudo da seção 4 do capítulo 21. Semana passada nós começamos vendo pelo que devemos orar, por coisas lícitas, por todas as classes de homens. Vimos que existem e que ainda irão de existir, o caráter, prospectivo, orientado ao futuro da nossa fé. E aí nós deixamos pro dia de hoje aquilo que nós não devemos orar. E a primeira parte foi mais propositiva, digamos assim, mais instrutiva. E esse final é um pouco mais polêmico. Algumas questões aí mais doutrinárias para a gente tentar passar. Vamos orar e tentar ver isso com alguma calma. Senhor Deus Santo e Poderoso, obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, meu Deus, por mais uma vez provarmos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, especialmente neste dia, meu Deus, separado para a adoração do Teu nome, onde nós podemos deixar de lado, Senhor, as nossas preocupações, os nossos afazeres e focarmos, Senhor, em contar as nossas bênçãos, Senhor, em trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor, a lembrarmos de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor tem feito e que ainda fará, Senhor, não só na história, como em nossas vidas, meu Deus. Enche, Senhor, o nosso coração de esperança, Senhor, de alegria pelas suas obras em nossas vidas, Senhor. Nos afia, Senhor, através do ensino, como foi no culto, Senhor, agora também na escola dominical, Senhor, que estejamos mais prontos, Senhor, mais dispostos, Senhor, com mais ferramentas para recebermos, Senhor, a Tua bênção e trabalharmos também pelo Teu reino neste mundo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos aí na seção 4. Nós vimos aí, comentei brevemente o que nós estudamos na semana passada. Então, vamos aqui passar logo direto, que nós vimos que as orações elas devem ser feitas por coisas lícitas, por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro, mas não pelos mortos, nem por aqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. Então, o primeiro ponto aqui do não pelos mortos, talvez biblicamente aqui no nosso contexto isso não seja tão problemático, mas essa afirmação ela vem refutar e se contrapor a doutrinas católicas que defendem a oração pelos mortos, a possibilidade de o estado da alma da pessoa ser modificada depois da morte. E nós vamos ver aqui alguns textos que falam sobre isso, mas o mais importante que nós devemos ter em mente quando nós pensamos nessa negativa do porquê nós não devemos orar pelos mortos é porque a Escritura é clara ao nos indicar que, primeiro, o homem vai ser julgado por Deus de acordo com as suas obras, e quando nós morremos, as nossas obras aqui nesse mundo cessam, e que nesse momento que as nossas obras encerram, o nosso destino é selado, porque é isso que vai determinar. O que acontece na eternidade é fruto do que aconteceu aqui nessa terra. E uma vez que a nossa alma se separa do nosso corpo e a nossa existência nesse plano terreno se encerra, o nosso destino espiritual está selado. O pastor, tanto na semana passada como nessa, ele citou aqui o texto de Provérbios que diz que Deus sonda o coração do homem
para lidar cada um segundo o seu proceder. Eu queria ler com os irmãos brevemente o texto de Hebreus 9, verso 27. E é interessante que a gente não vai se apegar muito aqui em todo o contexto, mas até nessa interação entre a visão romana e a visão reformada, dessa possibilidade de existir alguma mudança no estado da nossa alma após a morte, que o capítulo aqui de Hebreus a gente vê que o início aqui, o título da Sociedade Bíblica do Brasil é justamente que o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. E todo ali aquele contexto de Hebreus é justamente explicando o porquê que um único sacrifício foi feito e que não deve ser mais feito nenhum sacrifício. Nós já abordamos aqui algumas vezes essa questão de como o sacrifício de Cristo, porque ele interrompeu e rompeu com o sistema sacrificial do Antigo Testamento, porque aquilo foi feito de uma vez por todas no templo celeste, onde a culpa foi de uma vez por todas expiada, que não tinha motivo disso se repetir. Isso é interessante porque é justamente isso que está em jogo. E aqui no verso 27 diz o quê? Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, aí ele fala que assim também Cristo tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados. E isso é muito interessante, que a gente precisa fazer uma observação. Não é a minha ideia aqui fazer uma análise muito profunda de questões ali da teologia romana, mas demonstrar como a visão a respeito da justificação, que enquanto nós acreditamos que a justificação é pela fé somente, e eles têm essa visão de que a justificação é uma mistura de fé e obras, como essa possibilidade, digamos assim, da visão deles do homem colaborar com a sua própria salvação foi abrindo portas para distorções, inclusive para que isso extrapolasse a vida na Terra e passasse a essa questão da mudança do estado da pessoa depois da morte. Porque se Cristo é suficiente e a salvação vem unicamente pela obra de Cristo, ou a obra de Cristo foi feita em favor daquela pessoa e ela foi separada para a vida, ou não foi, não tem como, depois do tempo já ter se encerrado e o período que há para que essas coisas se manifestem, seja através do arrependimento, ou seja através de uma vida de piedade, não tem mais como isso se manifestar. Esse tempo já passou e já ficou, entre aspas, minimamente claro sobre se aquela pessoa foi de alguma forma separada ou não, se os frutos do sacrifício de Cristo se manifestaram na vida dela enquanto ela estava fazendo as suas obras, como diz a Escritura, pelas quais ela será julgada ou não. Então, quando a gente abre espaço para Cristo e mais alguma coisa, você abre essa porta para que essa mais alguma coisa vai até quando? Se a pessoa não fez a obra o suficiente para ela conquistar esse alcance aqui, mas aí fica ali no meio do caminho, nem foi ímpio o suficiente para ir para o inferno, nem foi justo o suficiente para ir para o céu, e aí a gente vai dar um empurrãozinho aqui com algumas orações, com... esqueci o termo que eles usam, que inclusive era as indulgências, que eram inclusive compradas. É uma pequena distorção, é como a gente já ouviu muitas vezes aqui, que é aquela coisa, uma inclinação de meio centímetro para cá, mas conforme aquela linha reta vai sendo traçada, quanto mais você caminha, mais você vai se distanciando do ponto que aquela linha é. O ângulo é muito pequeno, mas conforme você vai
caminhando, 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 aquilo vai abrindo e vai se afastando de forma que fica irreconciliável. Então, é importante que a gente tenha a noção que a raiz desse debate é justamente isso, a suficiência de Cristo. O que significa a obra de Cristo? O que significa a justificação pela fé que nós vimos atrás? O que significa que a Escritura é suficiente, que a obra de Cristo é suficiente? Tudo isso vai abrindo portas para que essas coisas aconteçam. Então, o nosso trabalho é não só teoricamente, teologicamente, usar a confissão para fechar essas portas intelectualmente, mas também para evitar que o nosso coração vá se encaminhando, ainda que não de forma declarada ou de forma tácita, que a gente vá acreditando que nós precisamos de mais alguma coisa além de Cristo para a nossa salvação. Eu queria ler também com os irmãos Romanos 2:6, se alguém tiver aí, abrir antes de mim. Eu vou precisar que alguém leia, por favor. Exatamente, essa é a ideia. E a confissão também cita o texto de 2 Samuel, se não me engano, não sei lembra se é a primeira ou a segunda, em que Davi ora pelo... É a segunda, 7:29, né? Que Davi ora ali pelo filho, ele já tinha recebido a palavra do profeta de que, como julgamento pelo pecado dele, aquela criança iria morrer, mas ele insiste, ele persiste ali em oração, ele jejua, e ele fica ali, as pessoas chegam a ficar preocupadas que ia acontecer. E essa história é uma história muito interessante, que mostra como a nossa natureza muitas vezes lida com as coisas e como muitas vezes orientações do Evangelho, apesar de serem lógicas e óbvias, você vê que a explicação ali que Davi dá a eles é muito clara e qualquer um poderia perceber, mas a nossa natureza nos impele a lidar de forma completamente diferente. Davi estava lá jejuando, orando, não tinha força para sair, ele fez tudo que ele podia, ele foi até o limite do corpo dele, da fé dele, pedindo por Deus pela vida daquela criança, mesmo ele já tendo recebido, ele sabia qual ia ser o destino daquela criança, porque o profeta havia lhe avisado, mas a crença de Davi na graça, na misericórdia de Deus era tão grande que ele sabia que enquanto aquilo não se materializasse, havia o espaço para que Deus, de forma graciosa, não levasse até as últimas consequências o julgamento que ele já tinha dito que ia fazer. E aí aqueles homens vêm e falam, nossa, ele está assim agora, quando a criança morrer, aí que ele vai se entregar, o que vai ser do nosso rei. E aí quando a criança morre, ele levanta lá o rosto, come, e aí gente, fiquei esse tempo aí fora, o que tem aí, qual é a ordem do dia? Vamos trabalhar, né? Vamos botar coisa para frente. Né? Mas porque enquanto a criança estava viva, você estava aí desesperado, não comia, não levantava, e agora que a criança morreu, você levanta e segue com a vida. Ele falou, enquanto podia fazer alguma coisa, eu me esforcei porque ainda havia esperança. Agora não há esperança, acabou. Ele foi, não vou fazer mais ele voltar. Se Deus tivesse que ter misericórdia de mim e poupasse a vida da criança, seria enquanto ela estivesse viva. Agora já foi. Aí ele, inclusive, lança ali também uma semente da nossa esperança na salvação dos nossos filhos. Ele fala, agora já foi, eu não vou mais, ela não vai vir mais até a mim, mas vai chegar o momento, eu vou até a ela. Esse destino já está selado. Bola para frente, agora a vida que segue. Então essa é a nossa, como deve ser a nossa atitude a respeito dessas coisas e a nossa consciência de que Deus fez uma obra que quando se encerra aqui a nossa existência, ou ela foi aplicada ou ela não foi aplicada, o tempo do arrependimento cessou,
o destino está selado e nada que nós venhamos a fazer vai mudar o destino daqueles que viveram de acordo com seu coração, com seu entendimento e que agora vão ter que ficar de pé diante do juiz de toda a terra, que vai dizer se ele estava ou não debaixo da graça de Cristo. E aí talvez agora no próximo seja para a gente internamente dentro da doutrina reformada, que seja aqui um pouco mais delicado, um pouco mais debatido, que quando diz que nós não devemos orar por aqueles que se saiba terem cometido pecado para a morte. Então, passando ali para o nosso próprio tópico sobre a confissão, diz que nem por aqueles que se saiba terem cometido pecado para a morte. Então a gente vai ler em breve o texto de 1 João 5,16, mas antes eu queria chamar a atenção para os irmãos para algumas coisas, que é o seguinte. Primeiro, quando a confissão faz essa afirmação, ela pressupõe duas coisas que nós devemos olhar com algum cuidado. O primeiro ele presume ou afirma que existe um tipo de pecado que é para a morte. E qual seria esse pecado para a morte? E o segundo pressuposto, que de alguma forma que a nossa confissão parte, é que de alguma forma é possível, não diz que é fácil, que é facilmente identificável, como nós devemos identificar, mas essa afirmação ela pressupõe que de alguma forma nós podemos identificar ainda com a pessoa em vida, e isso vai fazer um pouco mais sentido daqui a pouco, que alguém cometeu esse pecado que é para a morte. Isso por quê? Dois tipos de... Assim, são, digamos, de duas correntes de pensamento aqui a respeito do pecado para a morte, que elas são, apesar de eu estar aqui comentando e serem como se fossem dois entendimentos diferentes, eles são até bem próximos. Que a maioria dos comentaristas, a grande maioria dos teólogos que eu consultei, eles identificam esse pecado para a morte como a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós vimos lá nos evangelhos Jesus falando que seria o pecado imperdoável. E isso é um pouco curioso, porque ali, qual era o contexto? Os fariseus imputando uma obra que era feita pelo Espírito de Deus a próprio maligno. Então era uma inversão completa, e aí é uma observação interessante da gente fazer, que vai fazer mais sentido conforme a gente for desenvolvendo, que eram líderes religiosos. A gente não estava falando simplesmente de pessoas que faziam uma afirmação desse calibre por ignorância, mas tinha algo mais ali naquela afirmação, porque eles eram os mestres, entre aspas, as pessoas que melhor conheceriam a palavra de Deus e os mandamentos, os segredos, as obras de Deus na terra como na vida dos homens. Então, aquela afirmação, ela é uma afirmação qualificada pela maldade daquelas pessoas e pelo contexto em que ela foi dita, porque se nós vermos ali, aquilo ali já vem dentro de um contexto de diversos debates de Jesus com os fariseus a respeito de quem era Jesus e por que ele fazia aquelas coisas, da onde vinha o poder de Jesus para fazer milagres, como aquelas pessoas lidavam. Recentemente foi, se eu salvo engano, foi exposto aqui nos cultos a questão quando os fariseus perguntam diretamente para Jesus, já lá no final ali, com que autoridade Jesus fazia aquela obra. E Jesus responde com uma pergunta e fala: não, primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Da onde vinha o batismo de João?
qual era a autoridade do batismo de João? Ele inventou, ele tirou aquilo da cabeça dele, ou aquilo foi um mandamento de Deus? Porque, como o pastor demonstrou, havia toda uma cadeia de autoridade que ligava uma coisa a outra, e não tinha como você afirmar que o batismo de João era de Deus sem reconhecer o papel de Jesus, porque, como João Batista declarou por diversas vezes, e a própria Escritura diz que ele era o Elias que ia preparar o caminho para o Messias. Então, eles sabiam, eles tinham pleno conhecimento, era óbvio para eles que aquelas obras que Jesus praticava era a obra do Messias. Alguns do povo, ainda de forma ignorante, reconheciam ele ser um profeta, tanto que quando ele pergunta ali para os discípulos, quem vocês acham que eu sou? Quem diz o povo que eu sou? Uns Elias, qualquer um dos profetas, claramente reconhecia, não só identificava Jesus como um dos profetas, mas era sempre Elias, era o mais proeminente dos profetas, ou seja, que foram profetas que não só trouxeram a palavra de Deus, mas que performaram milagres ali na instrução do povo com a palavra. Mas eles tinham uma ideia mais clara, tanto que o que foi usado para acusar Jesus perante o tribunal, inclusive secular, foi a questão do eu derrubarei esse templo e o construirei em 3 dias. Então estava óbvio para eles que Jesus estava se mostrando como o Messias esperado, e aquilo eles viam como como posso dizer, por um risco para a autoridade deles. Agora apareceu uma autoridade maior e eles passam a agir de forma sorrateira. Você vê que chega uma hora que não é mais a teologia ali que está em jogo, é simplesmente uma defesa política do que eles entendiam ser a autoridade deles. Então, o que isso vai encaminhando a gente para demonstrar? Que não era simplesmente uma apostasia ou uma afirmação feita por ignorância, mas eram pessoas que conheciam a palavra, sabiam o que estava a acontecer, sabiam que aquela profecia estava se cumprindo, que aquilo era inevitável, e mesmo assim, por desejo da carne, por desejo maligno, eles se voltavam contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua obra, ao ponto de chegar ao absurdo de dizer que uma obra claramente feita pelo Espírito de Deus foi feita por Satanás. E isso, eu quis trazer todo esse contexto, por quê? Porque os teólogos reformados, geralmente, eles entendem que essa blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente essa apostasia informada, digamos assim. E a gente já vai ler o texto, deveria, no caso, ter feito isso antes, a gente ler aqui rapidinho 1 João 5,16, depois eu vou abrir alguns textos aqui com os irmãos que vai demonstrar isso de forma um pouco mais clara. 1 João 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecaram para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. É justamente ali o que vai inspirar a base da nossa confissão. Queria pedir agora que os irmãos abram comigo rapidamente em Hebreus 6, verso 4 a 6. Aqui a Escritura em Hebreus diz o seguinte: é impossível, pois, àqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus
e expondo a ignomínia. A ignomínia, isso. Porque a terra absorve a chuva, tá bom, só até aqui. E pedir os irmãos abrirem também agora Hebreus 10. A gente vai voltar aqui nesse texto do 6, mas vamos ler o 10 primeiro. 10, 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés ao Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Então, a gente lendo aqui os textos à primeira vista, sem um aprofundamento, pode parecer... Fala. Termina aí então, que eu já virei a página, por favor. Exatamente. Boa, esse final foi importante, que conduz a questão da blasfêmia contra o Espírito. E por isso que eu fiz toda aquela introdução para a gente ler o texto. Você vê que aparentemente você lê lá o texto em que Jesus fala sobre que aquela atitude dos fariseus foi imperdoável. Depois a gente lê aqui o livro de Hebreus de forma separada. Parece que não há uma conexão muito clara entre os dois. Mas quando a gente começa a descer um pouco mais em alguns detalhes a respeito desse contexto, a gente vai ficando claro que a ideia ali dos fariseus era justamente o quê? Foram pessoas que foram iluminadas, elas provaram do dom celestial, elas eram versadas na palavra de Deus, elas conheciam todas aquelas coisas. E qual é aqui a ideia nesses dois textos? Qual é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, depois de João 3,16, quando fala ali que Deus amou o mundo de tal maneira. Talvez o segundo texto mais conhecido, mais repetido das Escrituras é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A ideia é justamente que a salvação ali, essa ação do Espírito de Deus no coração dos homens, como a Escritura diz em diversos lugares, ela vem pela palavra. Então, nós vivemos em ignorância, nós estamos cegos, não conseguimos enxergar as realidades espirituais. E aí a palavra vem, através da palavra, o Espírito Santo abre os nossos olhos, nós passamos a perceber a realidade de Deus, quem Deus é, quem nós somos, qual é a nossa condição espiritual. E através desse conhecimento, do Espírito iluminando esse conhecimento nos nossos corações, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para Deus. Então, qual é a ideia aqui nesses textos? É que a pessoa que já conhece essa verdade com alguma profundidade, que já de alguma forma provou dos dons do Espírito, já de alguma forma provou das bênçãos terrestres de Deus, e ela decidiu que ela vai continuar na impiedade, que é fazer o desejo da carne para ela é mais importante do que negar a sua carne para fazer a vontade de Deus, já não há mais o que você apresentar, não tem uma segunda verdade, não tem um plano B. Se a pessoa ciente de que Deus, mesmo depois de ser traído e abandonado, ele enviou o Filho dele para morrer em nosso lugar, isso não traz um quebrantamento, isso não traz um desejo de abandonar o pecado e agora servir esse Deus, o que mais vai ser apresentado para essas pessoas? O que mais pode ser ensinado? O que mais pode ser trazido à tona para conduzir essa pessoa ao arrependimento? O conhecimento que leva ao arrependimento, ela já tem. E em vez dela se arrepender, ela endureceu o coração. Então, não há um além, não temos mais
o que acrescentar, e por isso esse pecado é visto como pecado imperdoável, porque ele entendeu o que Deus fez para a salvação dos homens e mesmo assim ele rejeitou. E o único motivo que existe para que se rejeite uma oferta tão graciosa como essa é como Jesus fala em um dos evangelhos. Por quê? Porque o coração do homem está em trevas e o homem amou as trevas e por isso ele rejeitou e odiou a luz. A ponto de que chega a um grau de endurecimento e de ódio ao evangelho, de resistência. E aí, isso é uma coisa muito interessante, porque para que você chegue ao ponto de você dizer que uma obra de Deus é, na verdade, uma obra do maligno, você tem que juntar dois elementos que eles precisam estar caminhando lado a lado. Você precisa, primeiro, a dureza total de coração, mas você precisa também ter um conhecimento, porque uma pessoa ignorante, ela não tem sequer essa ideia. Quem é o Espírito Santo para uma pessoa que não sabe que Deus existe? Um ateu, por exemplo, ele pode amar o pecado, mas ele não vai dizer que uma obra de Deus é uma obra do maligno, porque ele sequer entende, sequer acredita que existe o bem e o mal, que existe Deus e que existe Satanás. Aquilo está completamente fora do radar dele. Então, por mais que ele possa tomar atitudes de extrema dureza de coração e impiedade, ela não vai chegar a esse ponto de inverter completamente os polos, porque ela não tem sequer o conhecimento de que esses polos existem. Ela não tem um conhecimento aprofundado para entender o que é a obra de Deus e o que é a obra de Satanás, para que você, por dureza de coração e interesse próprio, você troque uma pela outra, cometendo esse pecado. Então a dureza, ela tem que estar combinada de forma extremamente ímpia com o conhecimento da palavra de Deus, para que você consiga chegar a esse ponto de se manifestar dessa forma. Lá em Hebreus 10, quando ele usa, exatamente essa a ideia do provaram o dom celestial, viram a bondade de Deus, porque eles viram toda aquela coisa acontecendo, e é justamente essa a ideia aqui do livro de Hebreus, lá no capítulo 10, pouco depois ali a gente vê que esse texto que a gente leu já é no 10 antes, no início do capítulo 10, ele começa essa sessão fazendo justamente esse paralelo, e fala, olhe para o que o povo fez no deserto e não repita esse padrão de dureza de coração. Nós não temos aqui tempo nem a proposta de fazer uma exegese mais profunda aqui desse texto de Hebreus 6, mas quem tiver interesse, procura o comentário do Arthur W. Pink. É um dos melhores comentários que eu já vi a respeito desse texto, que ele vai demonstrando como essa questão do ser iluminado, do provar o dom celestial, se tornar participante, como isso difere de uma verdadeira conversão, para demonstrar que isso não quer dizer que essa apostasia era uma apostasia de um verdadeiro crente que teve o seu coração transformado e depois voltou. E ele comenta que, principalmente ali naquele contexto do primeiro século, com os apóstolos ainda vivos, com os sinais e os prodígios sendo apresentados, acompanhando com a revelação aqui até o fechamento do cânon, era comum manifestações do Espírito Santo numa comunidade maior, como nós vemos ali em Pentecostes. Nós vimos ali em Pentecostes que não sei quantas mil pessoas se converteram, não lembro agora, 3.000 e alguma coisa, mas era uma multidão muito grande e diz ali que todos falaram em diversas línguas, e não quer dizer que cada uma daquelas pessoas que manifestou ali aquela ação do Espírito Santo naquele momento tenham sido de fato convertidas e justificadas, para que depois ele... Então ele vai demonstrando ali, inclusive fazendo algumas comparações com o livro de Atos, de como naquele contexto era muito vívido para eles a possibilidade de que pessoas falassem línguas ou que manifestassem de alguma forma que tivesse de alguma forma uma manifestação externa
da situação do Espírito Santo, de forma que ele estava sendo derramado ali, tão poderosa acompanhando a revelação da palavra, mas que isso não quisesse dizer que elas fossem verdadeiros crentes. E aí ele vai fazendo depois o paralelo, se eu me lembro bem, com como aplicar isso hoje, que são pessoas que convivem na igreja, que veem a diferença do que é que convivem aí vem a questão da ignorância, a gente vê que tem que ser numa boa igreja, que conseguem ver a diferença do que é uma vida justa, de uma vida que não é, percebe as bênçãos materiais e as bênçãos que acompanham, as bênçãos externas de uma vida externamente justa, de você estar numa comunidade onde uma série de impiedades que a gente vê no mundo não acontecendo aqui, e como essas pessoas vão provando dessas coisas e chega um determinado momento, tá bom, eu entendi o que vocês estão fazendo aqui e não gostei, vou para o mundo. É essa a ideia aqui, não uma pessoa verdadeiramente convertida. O comentário do Pink? Não, ele não faz nenhuma ligação aqui com o pecado para a morte, não. Essa ligação eu que estou fazendo aqui. Não, ele só expõe mesmo o texto. Ali a ideia dele na exposição é muito mais separar o que é provar o dom celestial, se tornar participante do Espírito de uma verdadeira conversão, do que fazer esse salto que eu estou fazendo aqui. A apostasia é justamente essa ideia aqui do provar. Você esteve dentro e depois você saiu. Você, de alguma forma, foi participante daquilo. Você esteve na igreja, porque é a diferença é a apostasia e o paganismo. O pagão, ele também é uma pessoa dura que vai continuar em seus pecados e vai endurecendo ali, mas ele nunca teve a experiência, ele não sabe o que é a igreja, ele não sabe o que é fazer parte de uma igreja, ele não sabe o que é a palavra de Deus para ele rejeitar. A apostasia é o abandono e a dureza é você permanecer longe durante toda a vida. Essas duas coisas são distintas. E é justamente isso, um pequeno debate, uma pequena nuance ali, geralmente no que os teólogos reformados que eu consultei, porque uns identificam isso claramente como a blasfêmia contra o Espírito Santo e outros falam só de forma mais geral como a dureza do coração, a dureza constante final. Só que aí nós temos duas dificuldades que eu vejo nessa segunda posição da dureza constante final. Primeiro, a gente só vai saber de determinada forma se a dureza ela é final quando a pessoa morre. Então, se é uma pessoa que vive em ignorância longe do Evangelho e ela não conhece do Evangelho, nós temos a legítima expectativa de que no momento que ela for confrontada com a verdade, se o Espírito Santo trabalhar naquele coração, ele vai se arrepender. Então, esse tipo de endurecimento, a gente só pode ter certeza, só pode ter uma evidência de que ele é final quando de fato ele chega no final. Eu acho que é razoável alguém chegar e falar, cara, eu não acho que um psicopata como Alexandre de Moraes jamais vai se arrepender e vai entregar a sua vida ao Evangelho. Concordo, mas alguma coisa difícil demais a Deus? Paulo até então, o maior expoente da fé cristã, estava lá querendo matar outra pessoa em perseguição ao Evangelho. Esteve presente na morte de Estevão. E consentia. E ele, que nós depois vamos vendo e aprendendo pela história, que era uma pessoa extremamente versada na Escritura, conhecia muito da história dos hebreus, ele ouve aquela defesa de Estevão, que é uma coisa incrível. Você vê ali quando a Escritura vai falando que não se preocupa com o que você vai falar, porque você vai ser inspirado pelo Espírito Santo, vai ser Deus falando pela sua boca. É incrível. Tenta, faz esse exercício. Lê ali Gênesis, lê as coisas sobre o patriarca e tenta fazer um resumo melhor do que Estevão fez ali naquele. Impossível. É um resumo perfeito. Ele pega cada detalhezinho importante, ele pega e vai... Aqui. E uma pessoa extremamente versada na palavra de Deus, ele ouve aquela defesa ali e ele sente ódio.
em vez de entender o que ele estava falando. E depois ele foi convertido e se tornou um dos maiores defensor e espalhador da fé pelo mundo. Então a gente não tem como ter essa certeza. Qual é vamos dizer, qual é o mínimo espaço que a gente tem para ter essa certeza antes da morte? Quando a pessoa é exposta e passa por todo esse processo de conhecimento e depois ela rejeita. Não é simplesmente o se afastar. Nós vemos muitas pessoas que fazem parte da igreja, muitas vezes crescem no evangelho e aí tem um momento de afastamento e se entregam aos pecados com o coração extremamente duro e depois retornam. Exatamente. E aí você vê que isso é interessante, que geralmente, inclusive, essas pessoas, às vezes, né, principalmente na nossa sociedade, que o evangelho é muito confundido com a doutrina pentecostal, aí às vezes você está conversando assim com uma pessoa, você sabe, aí você sabe que a pessoa tem algum passado na igreja, você fala, pô, irmão, você sabe que isso está errado. Aí, irmão, estou desviado, ora por mim, irmão, ora por mim, quem sabe eu volto. Você vê que a pessoa está na dureza do coração, ela está vivendo em pecado, mesmo com conhecimento do evangelho, mas quando você dá uma cutucada ali, você vê que ainda há algum tipo de sensibilidade, há um respeito. É diferente quando esse conhecimento ele gera um sentimento de aversão, de ódio, de combate ao evangelho, a ponto de você chegar a essa afirmação de que a obra de Deus é obra de Satanás. Não é simplesmente um afastamento ou uma apostasia. É a pessoa que foi criada na igreja, ela conhece, e agora ela é aquela pessoa militante que odeia, que diz que o cristão é ruim, que o que nós estamos falando é opressão, que é a pessoa que se volta como um inimigo declarado, que dedica a sua vida para atacar a igreja, para atacar o evangelho, para afastar as pessoas. Como a escritura também fala dos fariseus, que eram aqueles que nem se salvavam, nem deixavam os outros se salvar. Porque quando as pessoas estavam indo para o caminho da salvação, eles iam lá buscar ela e direcioná-las para o precipício. Porque não bastava eles se afastarem de Deus e sabendo não buscarem o caminho da salvação. Eles tinham que correr atrás de cada alma para impedir que aquelas pessoas se aproximassem de Deus verdadeiramente. Então essa é a ideia do pecado para a morte, e a única forma que nós temos de alguma forma identificar isso em vida. Isso pode até se manifestar de outra forma, mas isso que a Escritura diz, que é a nossa capacidade de identificar isso com os nossos olhos, sem sondar o coração, é que essas formas, essa dureza se manifeste de forma tão forte, tão grave, que a gente consiga juntar esses dois pontos. Essa pessoa teve um conhecimento realmente verdadeiro e suficiente da Escritura? Sim. E essa dureza se tornou uma coisa irremediável, que não só ela se voltou para o pecado, mas ela passou a odiar o Evangelho, que ela passou a chamar o que é bom de mal e o que é mal de bom. Esses são os aspectos que nós podemos observar para poder nos abstermos de orar pela conversão de uma pessoa com um mínimo de justiça. Então, assim, nós não devemos nos apressar para condenar, como Davi, que já tinha tido a sentença de Deus declarada pelaquela criança, e ele persistiu em oração até o final. Enquanto a gente não tiver uma clareza enorme de sinal, nós devemos acreditar na graça, na misericórdia do nosso Deus e perseverar em oração, mas sabendo que existe essa possibilidade, existe esse grau em que chega um momento que a gente pode, com justiça, e falar: não é mais o meu papel orar pela conversão dessa pessoa. Agora a gente vai passar por uma nova fase nessa relação. É aquilo. A gente vê até que ponto
esse conhecimento foi profundo, como isso se manifesta, são aqueles... Isso vai ligado com tudo que a gente comentou, mas assim, é sempre só no cuidado com o juízo não ser mais duro do que o necessário. Então, essas são duas coisas. Se a pessoa se afastou da igreja, a apostasia está lá. Agora, se ela é final ou não, é porque antes a gente trabalhou um pouco a diferença entre a pessoa que está afastada do evangelho, mas você pode perceber alguma ainda sensibilidade. Até brinquei com aquela coisa do pentecostal que diz: tô desviado, irmão, ora por mim, não sei o que. A pessoa tem algum conhecimento do evangelho e ela está vivendo longe, mas quando você repreende, quando você comenta alguma coisa, quando a palavra é aberta, você vê que tem algum grau de reverência ali, ainda há um temor, a pessoa sabe que tem. O que a gente estava falando aqui da questão do pecado para a morte, da blasfêmia do Espírito Santo, é quando a gente consegue ver ele reunido, tanto um conhecimento mais profundo da palavra, como não simplesmente um afastamento e uma vida de pecado, mas um ódio ao evangelho. Aquela pessoa passa a trabalhar contra, chamando o que é bom de ruim e o que é ruim de bom. A gente não está simplesmente julgando o coração, o motivo se ela está afastado e pegar uma pessoa afastada para dizer se é final ou não. É uma pessoa que conheceu o evangelho, estava dentro, mas agora ela passou por uma condição de lutar contra Deus. Ela é inimigo da igreja, ela blasfema a igreja, ela tenta afastar as pessoas do evangelho, ela diz que Deus é ruim, como a gente vê ali os fariseus dizendo que a obra do Espírito Santo é a obra de Satanás. Então, claro que isso também não é uma coisa boa de ver, mas assim, em nenhum momento a ideia aqui é de você pegar uma pessoa que está simplesmente afastada e imputar essa apostasia final, mas sim tentar esse qualificador de juntar tanto a dureza do coração declarada, a inimizade declarada contra Deus, com um conhecimento suficiente do Evangelho para que une esses dois elementos que demonstram, como a gente leu ali em Hebreus, que não tem mais nada para apresentar àquela pessoa que leve ela ao arrependimento. Alguns capítulos anteriores a gente já estudou sobre o afastamento, quando fala ali das boas obras, o que os puritanos chamavam da noite escura da alma. Não é um período, é isso que é interessante, a gente tem que... Não é um afastamento do evangelho, uma vida em pecado em si. É a luta contra o evangelho e a ideia de que o evangelho é mau, de que isso que a gente está fazendo aqui é uma coisa abominável. Por exemplo, vou dar um exemplo que é só o desse lado, que pode não ter um conhecimento. Você pega, por exemplo, uma doutrina marxista, você pega Antônio Gramsci, Escola de Frankfurt, que eles vão falar que o que a gente está fazendo aqui é uma coisa abominável. Nós estamos alienando as pessoas, tornando as pessoas sensíveis e palatáveis à opressão, a toda sorte de coisa ruim, enganando elas que elas podem viver uma vida de sofrimento na Terra porque elas vão ter um benefício ilusório no futuro. Quem defende isso não é simplesmente uma pessoa que está vivendo em pecado porque ela tem desejos sexuais malignos que ela gosta de saciar, que é uma pessoa que ama a riqueza e quer a todo ponto buscar riqueza. Ela é uma pessoa que impõe malignidade ao evangelho. O que nós estamos fazendo aqui não é buscando santificar, trazer um conhecimento de Deus e elevar, trazer virtude às pessoas. O que nós estamos fazendo aqui é matar as virtudes, envenenar almas. Aí isso é diferente do que uma pessoa que está simplesmente vivendo no pecado. Aí você traz isso e leva para o outro lado. É diferente de uma pessoa que conhece o evangelho às vezes extremamente minguado, que ela não teve oportunidade de saber exatamente o que é a justiça de Deus, como foi aquela coisa do: meu irmão, a sua vida está ótima, só está faltando aqui a cerejinha no bolo. Se arrependa. Arrependa de quê? Não sei. A pessoa ali teve um contato com a igreja porque ele achou interessante aquele convívio e ele disse que se arrependeu, mas ele não sabia nem do que ele se arrependeu. Esse tipo de pessoa que esteve na igreja e saiu, há ainda verdades que você pode apresentar mais profundas para que aquilo toque o coração dela. Agora, quando você junta uma pessoa que conheceu uma teologia profunda, que entende
que o que a Escritura fala, que Deus criou o homem justo, que esse homem se voltou contra ele, que Deus apresentou um caminho de volta, que esse caminho foi a morte, o sacrifício do próprio Filho. Ela entende o que é a justificação pela fé. Ela tem um conhecimento da Escritura profundo e depois ela chega de forma externa, de forma pública, de forma constante, falando que o Evangelho é o mal, que o Evangelho é um envenenamento de alma, tudo aquilo que a gente viu hoje. Quando nós conseguimos juntar essas duas pontas, você tem uma segurança para falar, isso não tem mais jeito. Mas você não pode falar que não tem mais jeito quando você tem só uma ponta, que é um conhecimento do Evangelho e o retorno para o pecado, como você não pode falar que essa condição é final quando você tem essa hostilidade contra o Evangelho e você não tem o conhecimento do outro lado. Para que a gente possa chegar a essa afirmação, ou sequer vislumbrar que esse estado é final, você precisa ter a junção desses dois aspectos. É por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que a confissão não se aprofunda muito, mas essa afirma é o seguinte: a Escritura, através desses textos que a gente leu, ela deixa claro que há esse tipo de apostasia e que é possível humanamente identificar. Então, o que a confissão faz? Ela reconhece essa afirmação expressa da Escritura em que, em tese, existe e, em tese, é identificado. Não podemos confundir isso com eu tenho capacidade pessoal de identificar isso. Então, são duas coisas diferentes. Existe a possibilidade, em tese, e existe a minha possibilidade, que nem sempre nós devemos desconfiar nas nossas próprias capacidades. Então, assim, o fato de ser possível identificar em tese não quer dizer que cada crente individualmente vai desenvolver o conhecimento e a maturidade suficiente para identificar isso. Não é isso que a confissão está dizendo. Aqui a ideia não é, meu irmão, faça uma listinha de quem você não pode orar. A ideia não é essa. Dentro desse contexto está sendo reafirmada uma verdade que é expressamente colocada na Bíblia, com a exortação solene de lide com muito cuidado, muito temor com essa verdade que está sendo afirmada aqui. Porque isso não é brincadeira, isso é uma coisa grave. Então, assim, o ideal, inclusive, é que isso não seja o tipo de juízo que se exerça individualmente, sem uma instrução, sem um reconhecimento da igreja institucional, inclusive, porque a ideia aqui não é um bang-bang, um justiçamento pessoal, onde você vai fazer a sua listinha de pessoas para não orar. A ideia é simplesmente atestar uma verdade que a Escritura atesta, mas com a exortação de que isso deve ser lidado com temor, com cuidado, com deferência, com uma consciência dos nossos próprios vieses, das nossas próprias falhas, da nossa incapacidade, para que a gente não esteja com uma lupa procurando isso. A gente deve saber que isso existe e que é possível, para se amanhã ou depois a gente for orientado por alguma liderança nesse sentido, a gente esteja preparado para isso, mas isso não é uma caça, não é algo que a gente deva buscar, é algo que a gente deva ser instruído para saber que existe. E se o próprio Davi, com uma sentença inspirada, ele continuou orando, quem somos nós para, julgando só com os olhos da carne, abandonarmos ou decretarmos, dar como selado o destino de alguém? E vendo o próprio texto que dá base à confissão, isso é interessante, que é o jogo de palavras, mas muitas vezes essas coisas são... Quando a gente lê ali o texto de João, 1 João 5,16, ele não fala, digo que não ore. Ele fala, não digo que ore. Ele não está proibindo, ele não está ordenando. Porque se você vê ali o texto, a ideia é o seguinte, se você vê o seu irmão pecando, você tem obrigação de orar por ele, para que ele se arrependa daquele pecado.
Mas se você vê o seu irmão, e isso se ele estiver cometendo um pecado que não é para a morte, ele fala assim, olha, se for um pecado para a morte, ele não fala, digo que não ore, ele fala, não digo que ore. Ele fala, se você, por algum motivo, entender, e como nós já falamos aqui, nós devemos ter esse cuidado para chegar a esse entendimento, mas se você chegar ao ponto de você acreditar isso, o que João está falando não é uma proibição, eu estou te livrando da obrigação de orar por essa pessoa, porque por algum motivo você achou que essa dureza de coração chegou a um ponto. Mas não é uma proibição, é simplesmente a retirada da obrigação.